O meu nome é José Luiz Gonçalves, eu nasci na cidade de Itajubá, Minas Gerais, fiz o Senai e comecei a trabalhar na indústria metalúrgica na cidade de Itajubá. Até ser convidado para vir para São José dos Campos pela indústria metalúrgica Sonda, uma empresa que trabalhava para o CTA no foguete Sonda 2 e 3, que era o protótipo do VLS, veículo lançador de foguete. Fiquei nessa empresa durante um período de 1 ano e depois me transferi para a indústria Alpargatas, que é a indústria de calçado, e trabalhei até 1976 lá. E depois transferi para a GM, para Detroit Diesel, onde fui trabalhar na General Motors do Brasil. Nesse período que eu fui trabalhar na General Motors, eu me filiei aos sindicatos metalúrgicos e acompanhava a política já no dia a dia. Acompanhava o que estava acontecendo no Brasil, lia os jornais, acompanhava aqui em São José dos Campos, que lutava para ter eleições diretas na cidade, e participava dessas atividades, acompanhando essas atividades. A partir de 78, houve o Congresso dos Metalúrgicos em Lins, a gente acompanhava esse processo todo, e os sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, através do Lula, começavam a se destacar. E nós passamos a acompanhar, então, as atividades dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e da liderança do Lula. A atividade no sindicato ela vai ocorrer em decorrência da atividade dentro da fábrica. Então, o que nós constituímos dentro da fábrica foi um grupo de metalúrgicos que acompanhava a questão política, em geral, e discutia política dentro da fábrica, isso muito escondido, muito clandestino, porque dentro da fábrica tinha quem comandava a fábrica, era um pessoal ligado, o pessoal de segurança da GM, era ligado ao batalhão de Caçapava. Então, o coronel de Caçapava que comandava a segurança da fábrica. E nós tínhamos uma restrição muito grande, inclusive para ler jornal, tipo Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, qualquer revista, era tomado na fábrica e não deixava entrar para dentro com essas revistas para ler lá dentro da fábrica. Então, esse processo começa dentro da fábrica. A gente começa a se mobilizar dentro da fábrica. Inclusive, quando o Ernesto Geisel, foi inaugurado em Detroit, nosso grupo lá fez uma manifestação ficando trabalhando e não indo para aplaudir o presidente, acompanhar as festas. Nós ficamos trabalhando como se nada tivesse acontecido dentro da fábrica. Então, esse processo vem desde 77, 78. Em 79, o sindicato chama a Assembleia para discutir a campanha salarial. E nosso grupo participa ativamente dessa atividade da Assembleia e confronta com o presidente do sindicato, que vai, em determinado momento, da Assembleia romper com a Assembleia e nós assumimos, junto com outros grupos que havia em outras fábricas, a participação ativamente do comando de greve e daí vai nascer a oposição metalúrgica. Então, a atividade nossa começa dentro da fábrica, né, participa da Assembleia que o sindicato chama e na Assembleia se torna um grupo de oposição. A oposição ela surgia com 2 eixos, né, 2 reivindicações básicas. Uma era a reposição salarial, era econômica, era a reposição salarial. E o segundo eixo era a liberdade política, né, você ter liberdade de organização política dentro do sindicato, dentro da sua vida, a sua liberdade de defender os direitos e as ações políticas, que era proibido. Nós tínhamos só 2 partidos no Brasil legal, Arena e MDB. E nós não pertencíamos nem Arena nem MDB, a gente votava no MDB, era de oposição, mas não era militante desse partido. Então nós defendíamos a criação de outros partidos. No caso, eu defendia a criação do Partido dos Trabalhadores, e outros defendiam outros partidos. Então, essa ação, essa movimentação dentro da fábrica, neste período, ela defendia essas 2 posições. Uma econômica, que era a reivindicação dos trabalhadores, e outra, as liberdades políticas. A bandeira era principalmente reposição salarial. Havia na questão dos índices inflacionários, nós tivemos uma perda de cerca de 10%, 12% no nosso salário. Na época, quem era o ministro da Economia era o Delfim Neto.
né? Então nós queríamos repor esses valores. Então, principalmente em 78, houve um movimento nas indústrias metalúrgicas, principalmente as automobilísticas, e teve a greve do ABC, da Scania no ABC, e nós aqui em São José dos Campos recebemos um aumento, então houve uma reposição de 10% com aquela greve no ABC, nós recebemos 10% de reposição dentro da GM. Então a partir daí nós passamos a acompanhar também os sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, porque a greve lá acabou repondo o salário para nós aqui, né? Então era principalmente na questão salarial, era a reivindicação econômica. O sindicato convocava a assembleia eles não faziam uma movimentação, uma convocação ativa da assembleia, né? Eles só marcavam a data da assembleia. Mas nós que éramos mais militantes, a gente ia no sindicato pegar os panfletinhos do sindicato, escondido, e esparramava os boletins dentro da fábrica, né? Também escondido. Chegava mais cedo na fábrica e esparramava nos vestiários. Então os trabalhadores chegavam para trabalhar e aqueles boletins estavam esparramados dentro da fábrica. Era um boletim do sindicato, oficial do sindicato, que nós fazíamos um papel mais ou menos clandestino, escondido, né? Nem o sindicato sabia que a gente pegou o boletim do sindicato, nem a fábrica sabia quem distribuiu dentro da fábrica. Então, os trabalhadores começaram a receber esse tipo de convocação, e isso foi principalmente na campanha de 79, né? Antes de 79, o sindicato teve pouca atuação nessa atividade. Então, esse movimento vai levar a uma grande assembleia no sindicato, em 79, de mais de 3.000 pessoas, que decretou a greve. Então, a greve, a direção do sindicato o presidente do sindicato pediu para os trabalhadores fazer o acordo, aceitar a proposta da Fiesp, e nós votamos contra. Votamos contra. Ocupamos o sindicato dos têxteis, onde foi a assembleia dos trabalhadores, e a partir daí a gente formou um grupo de comando de greve. E a direção do sindicato fecha os sindicatos metalúrgicos e se esconde. Toda a informação que eles foram para dentro do CTA, se esconderam dentro do CTA. Não sei se é verdade ou não, até hoje não foi apurado isso. Mas no momento da greve, o pessoal fala, a direção do sindicato está dentro do CTA, o presidente do sindicato se escondeu dentro do CTA. E nós passamos a comandar a greve. A greve durou 3 dias e fomos derrotados, porque a polícia atacou em todas as frentes, e a gente acabou, depois de 3 dias, voltando ao trabalho. Com o fim da greve, em 79, foi criada a oposição metalúrgica. E a oposição metalúrgica apareceu várias correntes dentro da oposição metalúrgica, né? Você tinha o pessoal ligado ao antigo MDB, o MDB, você tinha o pessoal ligado às esquerdas clandestinas, né? Convergência Socialista, MEP, né? Outras correntes. Você tinha o pessoal mais ligado que acompanhava já o Lula no ABC, que pretendia participar do Partido dos Trabalhadores, mas não era ligado a uma corrente de esquerda clandestina, né? Então essa oposição vai atuar durante 2 anos, até as eleições de 1981 do sindicato. Relação não tinha, né? A relação era de vigilância, né? A ditadura vigiava as fábricas através dos coronéis. Então, por exemplo, na GM tinha um coronel de Caçapava que comandava a segurança da fábrica, né? Uma segurança paga ou uma segurança governamental? Não, os guardas que eram funcionário da fábrica tinham na sua cúpula, na sua cabeça, no comando ali, um coronel de Caçapava. Então ele rastreava as informações internas da fábrica a partir dessa relação. Então a companhia, a empresa dirigia a empresa, mas o exército tinha uma ligação com a empresa, no caso da GM, onde ela tinha um coronel comandando a sua segurança, né? Então essa é uma forma de você controlar. E outra forma de controlar era não deixar nenhuma leitura, qualquer atividade dentro da fábrica que não fosse trabalho, né? Então, uma atividade, por exemplo, de você levar uma revista, um jornal para dentro da fábrica para ler na hora do almoço, esse jornal era confiscado na portaria
e você não podia ler a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, que eram jornais. A Folha de São Paulo é o jornal que apoiou a ditadura militar. Né? O Estadão, o jornal que apoiou a ditadura militar, depois rompeu. Então são jornais que eram a favor da ditadura militar. Foram durante o início a favor da ditadura militar. Se eu levasse um jornal desse para ler na fábrica, ele era confiscado do trabalhador na porta da fábrica. Então você vê o nível de vigilância que tinha. Né? Não é revista clandestina, revista ou livros clandestinos, nada disso. Ou livros socialistas, qualquer coisa. Era jornais que apoiavam a ditadura. E era confiscado na porta da fábrica. Isso era para não deixar o trabalhador ter nenhuma informação. Olha, tinha na produção, a maioria vinha das cidades, da zona rural, ou imigrante de Minas Gerais, de pequenas cidades. Né? Mas na área especializada, já era um pessoal que vinha de escolas técnicas ou do Senai, que tinha um profissional aprendiz do Senai que tinha experiência na área técnica, na área de ferramental, por exemplo. Então, por exemplo, nós tivemos aqui em São José dos Campos, você tinha muita imigração do sul de Minas, mas também tinha um segmento do sul de Minas que era muito especializado, principalmente o pessoal que vieram de Itajubá, que tinha duas escolas importantes na área técnica, o Senai, tinha a escola da fábrica de armas de Itajubá, que era uma escola importante da parte técnica. Fora a parte de engenharia, que tinha muitos engenheiros também, que eram formados lá, que vieram para cá trabalhar na região, na engenharia mecânica, na indústria. Né? Então, esse pessoal, eles tinham muita liberdade dentro da fábrica, porque tinha pouca mão de obra especializada. Então, no meu caso, por exemplo, a gente tinha muita liberdade dentro da fábrica, porque era difícil mandar embora e contratar outro. Então, a gente tinha mais liberdade que os trabalhadores comuns. Então, a gente usava dessa liberdade e aonde tinha um foco mais da discussão política, do debate, da realidade. Então, interessante que em 79 foi um ponto de encontro, né, na campanha salarial e na Assembleia, foi um ponto de encontro de cada grupo que estava instalado em cada empresa. Então, na GM você tinha um grupo, na verdade tinha mais de um grupo até dentro da fábrica que não se conheciam entre si. A Embraer tinha outro, na Ericsson tinha outro, são os principais focos da discussão política aqui. Então juntou o pessoal que estava na Ericsson, que era mais ligado ao MDB, o pessoal que estava na Embraer e o pessoal que estava na GM. Fora outras empresas que também tinha gente participando, mas são empresas mais menores. Mas essas três empresas tinham um grupo interno militante. Não tinha uma estratégia unificada, né? Havia um sentimento de liberdade, de mudança, né? No geral, dentro das empresas, dos trabalhadores, mas na sociedade brasileira, né? Uma luta para mudança, para fim da ditadura, né? Pela anistia. Então essas ações elas se davam desconectadas dentro das fábricas, em várias fábricas, e vai se juntar em 79, na greve de 79, ela se unifica. Aí se tira a oposição, cria-se a oposição metalúrgica e dentro da oposição tenta se unificar as ações, que não foram fáceis, porque tinha vários grupos políticos, cada um disputando entre si. Ora, para efeito da luta das fábricas, era muito mais a questão econômica e salarial. Para a questão política, era muito mais pela direitos civis, direito de eleição direta, anistia dos perseguidos, né, pela ditadura, liberdade por exemplo, liberdade de você poder, dentro da fábrica, de você ter um material para ler, poder entrar com o jornal, são coisas que misturavam um pouco. A questão da segurança do trabalho também entrava muito forte nessa questão. A jornada de trabalho são questões que estavam dentro da campanha, das reivindicações. O pessoal que era da produção, dentro da GM, por exemplo, era muito, a chefia, os líderes, tratava mesmo com porrete. Era tratado com certa violência até, certo? Pelos patrões. Quem tinha mais liberdade na fábrica era o pessoal mais especializado.
porque aí você resistia a essa truculência da chefia, né? Então, a chefia dentro da fábrica não era uma... Depois, com a história, você vai ver que mudou isso. Mas a chefia na fábrica não era preparada para organizar, para dar o trabalho para o trabalhador. Não, era um pouco no chicote. Em 81, a eleição de 81, a oposição metalúrgica, ela tem muitas tendências dentro, muitas forças internas, e ela vai se dividir. Então, na verdade, houve nesse processo de 79 para 81, o sindicato, os dirigentes do sindicato na época, criaram um programa de rádio. Juntou o sindicato dos têxteis, calçado e o sindicato dos metalúrgicos e criaram um programa chamado Hora Sindical. Às 6 horas e 50 minutos entrava a hora sindical. E ia até às 7 horas, ou 7, 7h20, era 10 minutos de hora sindical. Então, a hora sindical, o presidente do sindicato do metalúrgico falava 1, 2 dias, depois o presidente do sindicato têxtil falava 1, 2 dias, o presidente do calçado falava 3 dias. Juntou os 3 presidentes do sindicato e criaram a hora sindical, para combater a oposição que surgia. Então, houve uma tentativa de modernização do sindicato para manter, para não deixar que a esquerda, os movimentos de oposição do sindicato, tomasse o sindicato. E dentro do metalúrgico havia várias correntes, né? E o sindicato, dessas correntes mais de oposição, ela formou 2 chapas, chapa 3 e chapa 4. E como as empresas avaliaram que o sindicato, o presidente do sindicato, a atual diretoria do sindicato, na época, não tinha força para ganhar a eleição, eles resolveram formar uma chapa 2, que era uma chapa das chefias, gerente, intermediário da fábrica, para tentar ser uma fábrica, uma chapa independente da direção do sindicato para disputar. Então, havia 4 chapas, foi uma disputa de 4, a eleição de 4 chapas no metalúrgico, onde a chapa 1, que é a chapa da direção do sindicato, e a chapa 3, que era a nossa chapa, que era mais ligada ao pessoal de São Bernardo do Campo, mais ligado às ideias do PT, disputou e nós ficamos em primeiro lugar e em segundo lugar ficou a chapa do Zé Domingo, que era da presidência. Então as chapas 2 e 3 se retiraram, principalmente a chapa 4 retirou, nos apoiando, e a outra chapa praticamente apoiou a chapa 1. E aí a gente ganhou a eleição em segundo turno, né? E essa vitória vai mudar totalmente o sindicato metalúrgico a partir de 1981. O sindicato passou a participar, por exemplo, ele participava das negociações com a Federação dos Metalúrgicos de São Paulo. Nós passamos a participar com o bloco do ABC. Então as negociações com os patrões, nós passamos a organizar pelo ABC, né? Nós trouxemos para os sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos o DIESE, né, para o Departamento de Estudo Socioeconômico, no sentido de nos ajudar a assessorar nas negociações. Então a gente criou organismos no sindicato de análise econômico dos contratos de trabalho, né? Nós criamos um jornal que ia para a fábrica todo mês, né? Nós temos uma relação direta, então há uma mudança boa, avançou muito nesse período. Mas era uma chapa de composição também, sempre foi uma chapa de composição. Nesse caso era uma composição do pessoal do PT, mais ligado à fundação do PT, com o pessoal do MDB.